a sua vinda aqui tem muito a ver com a história do Sesc também, como o Sensei também foi homenageado, e os treinos que a gente realizava no terreno que hoje abriga o Sesc Mogi das Cruzes, né? Antigamente a gente tinha um clube do socorro lá, era o espaço que também você ocupava para fazer os seus treinos, esse início aí na modalidade. Isso é uma coisa que nos orgulha muito, a gente está muito feliz com isso e a gente conversou muito antes da atividade sobre essa questão também. A gente queria perguntar para você agora como que funcionavam esses treinos, né? O que você se lembra daquela época e como que isso marcou na sua vida até a sua trajetória de alto rendimento e tudo que você já conquistou até hoje na sua carreira? Essa é uma ótima pergunta. Lá foi o lugar que eu acho que eu mais passei tempo da minha vida. Foi em cima daquele tatame, foi naquele local onde é o Sesc. E lá foi onde tem tantas histórias boas, ruins. Foi onde eu derramei muitas lágrimas, suor, muitas coisas. Foi onde eu conheci o meu primeiro técnico, que foi o Sensei Paulino Nami, que foi um dos grandes homens que pôde ter essa possibilidade de mudar a minha vida. Lá eu comecei, por acaso, assim, pensando em lazer, pensando em hobby, e eu vi que era muito mais que isso, né? Como eu falei, o judô, ele mudou, ele tem uma filosofia por trás do esporte, né? Eu acho que isso é muito legal. Uma coisa que o meu primeiro técnico sempre falou, que antes dele formar um campeão, o judô e ele sempre quis formar um ser humano de bem primeiro. Então moldou o meu caráter, me tornou um campeão, mas ainda conseguiu formar o meu caráter. Ele fala que eu fui o aluno que mais deu trabalho, mas que mais deu alegria também, porque eu era uma criança assim, com muita energia, eu ficava pulando pra lá e pra cá, não parava nunca, sabe? Era muito quieto. E lá foi onde eu consegui aprender o que era disciplina, sabe? Através desses ensinamentos que ele me passou. Eu tive consequências de alguns atos que eu acabei fazendo errado, aí eu fui rebaixado de faixa, teve várias histórias. E era treinos muito árduos, porque a gente chegava lá 6 horas da noite e saía só 9, 10 da noite. Isso para uma criança de 6, 9 anos. A gente fala que muita parte da nossa infância a gente passa ali em cima do tatame, né? Eu não faria diferente, porque para mim tudo isso valeu a pena. Então, uma coisa que para mim foi muito gostosa é que lá em cima, junto dele, do meu pai, eu aprendi uma coisa que eu acho que traz o meu resultado, que traz esses resultados, que foi, eu chamo que é tipo, é um algo a mais, né, que a gente faz. Porque meu pai, ele sempre falou para mim, se você quer ser um atleta fora da curva, se você quer chegar onde ninguém chegou, você não pode fazer o que todo mundo faz. Então eu acabava meus treinos lá na Associação Servidores, eu chegava em casa, meu pai, junto de mim, chegava e falava, então agora vamos fazer o seu algo a mais. Eu chegava em casa e treinava mais um pouco. Então essas lembranças que eu tenho, foi coisas que estava enraizado aqui hoje, sabe? Que estava enraizado no meu sensei, no meu pai, me ensinou que o trabalho duro leva adiante onde a gente quiser. Essas memórias são muito importantes, né? Muito afetivas, muito bacanas. E aí, por falar em memória, você citou uma expressão que o seu primeiro sensei, Paulino Nami, aqui também homenageado hoje, revelou em uma matéria jornalística, né? E com muito orgulho, inclusive, né? Dizendo que você foi o aluno que mais deu trabalho, mas que hoje é o que dá mais alegria, né? Você falou um pouquinho o que você aprendeu, o que permanece até hoje, mas a gente queria resgatar uma imagem de você com o seu sensei no início. A gente vai mostrar no telão para vocês. Quantos anos você tinha nessa época, você lembra? Mais ou menos, esse foi o início? Acredito que eram 6, 7 anos. Era bem novinho mesmo, assim. E tem até uma história engraçada que o sensei, ele sempre foi um técnico muito... Ele seguia algumas disciplinas japonesas. Então, o atleta de judô sempre tinha que estar com o cabelo cortado, sempre tinha que estar com a unha cortadinha, tudo bonitinho, sabe? Cuidar de si, porque a gente está treinando com outras pessoas, é um esporte de contato físico, né?
Então, na verdade, era para eu ter começado o judô até um pouco antes. Eu tinha um cabelão na época, e aí eu não queria cortar por nada. E ele falou que eu só iria começar quando eu começasse a escutar ele. E isso eu fui percebendo que realmente foi dando certo ao longo de vários anos da minha carreira, sabe? Como eu falei, eu era uma criança um pouco difícil de lidar, então eu desafiava muitas vezes, mas eu acho que uma coisa que é importante é a gente nunca desafiar os mais velhos, porque se eles estão falando é porque eles querem nosso bem e porque eles sabem que realmente pode acontecer coisas que já tiveram experiências parecidas. A gente tem mais uma imagem também de vocês dois juntos. Olha que bacana, gente. O Sensei não é palmeirense, tá, gente? Só pra vocês ficarem a par, tá? E frisaram assim, ó, pode falar que ele não é palmeirense, ele estava aqui por uma questão de uniforme, de contrato, tá bom, Sensei? Fica tranquilo aí que não vai marcar essa imagem. Ele era no Décio e eu era atleta do Palmeiras também, né? Foi uma parceria que surgiu do Palmeiras junto